Glória a Deus. Vai piscar lá, se estiver funcionando. Ó. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Estão me ouvindo, meus irmãos? Deu 13 pessoas digerindo. Nossa, 40 hoje. Graças a Deus, agora deu certo. Né? Pai do Senhor Jesus para todos vocês. Nós estamos aqui na segunda parte da vinda de Jesus com o tema Como será? Né? Nós estudamos quando e agora nós vamos estar assim buscando a Deus e aprendendo como será. Eu gostaria que todos que estão aqui, fica de pé que nós vamos estar fazendo assim uma oração, né? Para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento. Você que está em casa também, possa assim curvar sua cabeça, orar juntamente conosco, porque eu sei que Deus, o Espírito de Deus vai estar se abrindo o nosso entendimento, amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, Deus poderoso, eu te peço, meu Pai, diante da tua presença, meu Senhor da glória, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nesta tarde, Senhor, possa abrir, meu Pai amado, o nosso raciocínio, possa nos ensinar, meu Pai, através do teu servo, Pai amado, evangelista André, Senhor, com a riqueza que o Senhor deu para com o teu servo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, abre o nosso entendimento, ó Pai, que todo bloqueio no mundo espiritual, Senhor, na mente dessas pessoas, Pai Santo, vai queimando, Senhor da glória, vai colocando por terra, meu Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da sua glória, meu Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, abre o raciocínio, ó Pai, das pessoas que estão em casa, Senhor, aquilo que nós não conseguimos entender, alcançar com o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo começa a abrir, ó Pai, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua graça, da tua misericórdia, eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, todos diz, amém. Bate palma e dá glória para Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos estar se passando a direção desse ensinamento, desse estudo para o evangelista André, a qual vou estar interagindo aqui com os irmãos, está conosco aqui, que vão estar lendo, né, aprendendo também para a glória de Deus, amém? Deus abençoe, meu irmão, vai lá, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão aí acompanhando nós, os irmãos estavam esperando, fico muito contente dessa oportunidade. Eu sei que eu não sou nada, mas Jesus, ele me tirou do mundo, e o que me libertou foi a palavra de Deus. Essa palavra que eu tanto amo, e eu tenho alegria em poder passar aquilo que eu entendo da palavra, aquilo que o Espírito Santo me revela, que está na sua própria Escritura. Amém, meus irmãos? Então, como hoje os irmãos já sabem, os irmãos que acompanharam a primeira parte foi quando que Jesus virá a sua vinda, estão falando da vinda de Jesus, e hoje vamos estar com a segunda parte, em que fala como será a vinda de Jesus Cristo. O que nos mostra como que vai ser a sua vinda, quais sinais, eventos que acontecem, que como será essa vinda, como será o aparecimento dele, se é secreto, se ninguém vai ver, ou se as pessoas vão ver. Hoje nós vamos entender através da Escritura de Jesus, da sua palavra, como que será essa vinda, amém? Então os irmãos que estão aí conosco, vamos começar a nosso estudo, começando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Nosso irmão vai estar lendo aqui. Então, se o pastor quiser filmar, pastor, os irmãos estão aqui junto conosco, estão acompanhando hoje esse estudo com nós aqui. Os irmãos que estão aqui atrás aqui. O pastor em breve vai estar mostrando, os irmãos que estão acompanhando nós aqui. Aí os irmãos estão aí, ó. Os irmãos estão acompanhando nós essa tarde aí. Estamos aqui em consagração, tirando esse dia aqui para Jesus, orando, jejuando, lendo, estudando. Aí, ó, os irmãos aí estão contentes também. Amém? Então, o nosso irmão Alessandro vai estar fazendo a leitura agora desse Atos Apóstolos 1, versículo 9 ao 11. Atos 1, capítulo 9 1, ao 11. Versículo 9, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Amém. Então, no livro de Atos Apóstolos, que Lucas escreveu, aqui na parte que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus apóstolos por vários dias, e chegou o momento que Jesus ele foi elevado às alturas, ele foi de encontro ao Pai, e lá está até hoje à destra de Deus. Mas ali relata que eles estavam com Jesus, de repente Jesus começou a se levantar, começou a se elevar até uma nuvem, onde ali ele foi encoberto aos olhos dele. E diz que 2 anjos aparecem junto com os discípulos, apóstolos que estavam ali, dizendo: por que vocês olham para o céu? Esse Jesus que foi assunto ao céu. Da mesma forma que vocês viram, assim como ele foi, ele também virá. E ele foi como? Ele desapareceu da vista deles assim do nada? Como um fantasma? Não. Eles viram ele subindo numa nuvem. Ele entrou como se fosse entrado numa nuvem, dali desapareceu da vista dele. Então, assim como ele foi, assim também ele virá. Eles vão ver, vão ser vistos. Jesus, eles viram ele subir, eles são testemunha. São as pessoas que viram Jesus subir e vão vir com ele junto naquele dia, vendo ele descer junto com ele. São pessoas privilegiadas, os apóstolos que estavam ali naquele dia. Amém? Então os irmãos já sabem que assim como Jesus foi, assim também ele virá, na nuvem elevado aos céus. Então vamos agora, peço que o nosso irmão que está ali, leia para nós Mateus 24, do versículo 27 ao 28. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém. Então, meus irmãos, vejam, em Mateus 24, versículo 27, Mateus 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago. Então Jesus ele vem como um relâmpago. Mas se nós pensarmos, muitas pessoas hoje pensam que Jesus é como um relâmpago que ninguém vai ver. É muito rápido. É muito rápido. Não, mas a própria palavra diz como é que ele é esse relâmpago. Acompanhe, meus irmãos. Ele vem como um relâmpago. E olha, e ele diz assim, ó: sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Agora está aqui, ó. Ocidente, para quem não sabe, é o oeste. E Oriente é o leste. Aonde a maioria da parte do sol no ano ele nasce no leste. O sol nasce aqui. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala assim: no nascente do sol é o Oriente. Então o norte é em cima, o sul é embaixo. Mas Jesus falou que esse relâmpago, ele falou que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Alguém já viu um relâmpago cortar o horizonte assim? Hã? Eu só vi relâmpago de cima para baixo. Até hoje eu nunca vi. Até hoje eu nunca vi. Ele vem de cima para baixo. Mas Jesus, ele fala que o relâmpago que ele vem, ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então ele quer dizer que no horizonte de toda a face da terra, eles vão ver ele vindo. Eles vão ver. Por isso que Jesus fala assim, Jesus fala assim, como relâmpago. Por dizer, ele vem como um raio. Mas quem cai como um raio é Satanás, cai como um raio. Ele vem como um raio para baixo. Agora Jesus não. Ele vai rasgar o céu. Vai se mostrar como um relâmpago. Vai ser num piscar de olhos, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. É num piscar de olhos. Pau, mas vai acontecer muitos eventos, nós vamos ver. Porque isso aqui vai ser visível, meus irmãos. Isso aqui vai ser a hora em que Jesus vai vir. É como um relâmpago. Ninguém espera. Porque o dia, a hora, ninguém sabe. E é como um ladrão. O ladrão, nós não sabemos a hora que o ladrão vem. Mas então Jesus ele faz agora o quê? Comparações. Ele faz parábolas para que nós possamos entender e compreender. Então, como relâmpago. Mas como é que é esse relâmpago? A Bíblia diz que ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim há de ser o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai vir. E se ele vai vir, vai ser o quê? Visível. Numa nuvem. É o que nós vamos aprender muito em breve.
Então os irmãos sabem como que é o relâmpago. Não é que ele é invisível, que é rápido, Jesus vai levar a sua igreja, pum, não é assim. Ele falou que a vinda dele é assim, que é como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra. Porque nós vamos ver que todos os povos da terra verão Jesus vindo. Não é só para os judeus, não é só para Israel, mas sim a face inteira da terra vai ver Jesus vindo nesse céu. Amém? Os irmãos entenderam aí? Os irmãos estão compreendendo em casa? Depois, no final, vão responder algumas perguntas, mas dentro disso aqui, tá, meus irmãos? Dentro disso aqui, hoje. Porque os irmãos fazem pergunta lá, que vai ser lá, aqui na terceira parte, eventos que acontecem antes, que antecedem e no dia. Então tem eventos que vão anteceder a vinda, que vai mostrar, e também eventos que vai estar o quê? No dia. Amém, meus irmãos? Tá bom? Então, e aí ele fala assim no versículo 28, ó, meus irmãos, para complementar o versículo 28, ele deixa uma outra parábola para nós. Ele fala assim: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, as aves do céu, as aves de rapina, as que comem carniça, comem carne. Por que Jesus deixou isso aqui? Porque eu fui uma pessoa que, eu não me criei no sítio, no interior, mas os meus avós, os meus pais, os meus tios, eles são pessoas que criaram no interior. Até em Santa Catarina tinha um tio meu, quando morria uma cabeça de gado, ali tinha muita, igual aqui em Pains, tem muita, ela fala peral, montanha de pedra, e do nada aquela pedra se desliza, o gado cai para baixo e você não sabe onde ele está. Ele caiu ali, mas ele procura aquela cabeça de gado, não acha. Mas quando ele olha para o céu, ele vê aquele monte de urubu voando, ele pode ir lá, que está lá a cabeça de gado. Porque onde estiver o abutre, onde estiver o cadáver, onde estiver o morto, se ajuntarão os abutres. Não é porque Jesus é um abutre, mas ele fez uma comparação, porque é no céu que vamos ver ele. E como a gente olha quando é o cadáver? Olha para o céu, vai dizer, lá, a minha ovelha que morreu vai estar lá. Eu posso ir lá porque está lá, os abutres estão lá. Ó. Então se amontoaram. Falou, onde se amontoar as aves, ali estará o cadáver. Os irmãos entenderam isso? É uma parábola. Agora eu penso que o nosso irmão vai estar lendo agora Mateus 24, do versículo 29 até o 31. Aqui vão acontecer muitas coisas que vão acontecer que mostram como que é a vinda de Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Meus irmãos, como no vídeo de ontem, a primeira parte, eu voltei aqui, não só para relembrar os irmãos, mas também para que nós tenhamos agora um entendimento, porque ontem foi dado só uma parte. Que Jesus vem o quê? Logo após a tribulação daqueles dias. A grande tribulação que Jesus fala, que está ali, que ele fala do que o profeta Daniel disse, o abominável da desolação, a grande tribulação que advém no mundo, onde Lucas fala que os homens desmaiarão com as coisas que advêm ao mundo. Então falou que após a tribulação, diz que o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento. Então, um dos sinais que antecedem a própria vinda, que os momentos finais estão vindo, é que haverá trevas sobre a face da terra. Esses tempos atrás, meus irmãos, teve pessoas que a lua teve eclipse, que teve escuridão não sei aonde, as pessoas achavam que Jesus ia vir. Mas Jesus não vai vir nessa escuridão. Jesus não virá antes que venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade. Jesus não vem antes que venha a apostasia e o anticristo. E após a grande tribulação, que é por causa do anticristo, então o céu se escurecerá. É nesse momento que o céu vai escurecer. E então a Bíblia diz assim, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados.
Diz que os poderes do céu, as potestades, principados e potestades, eles serão abalados. Imagina esse céu, o poder desse céu que está aqui. Jesus vai rasgar ele. Vai acontecer fenômenos que, quando Lucas fala que os homens vão desmaiar de terror, da expectativa das coisas que hão de vir. Não será um dia, agora eu não me lembro qual profeta que fala que esse dia será o terrível dia do Senhor. Não só porque Jesus vai vir tomando vingança, como nós vamos ver hoje. Jesus vem em vingança. Jesus veio para reinar. Jesus veio para destruir o falso profeta e a besta é lançar no lago de fogo, que serão os dois que vão inaugurar o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, meus irmãos, a Bíblia está falando para nós em que esses poderes do céu serão abalados, porque haverá grandes coisas que acontecerão. Então, assim no versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele falou, então, depois da escuridão, depois que a lua não deu sua claridade, as estrelas sumiram do céu. Ele falou, então, é nesse momento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é como um relâmpago, que ele vai se mostrar do Oriente até o Ocidente. E diz assim: e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens. Se lembram como que ele foi? Ele foi encoberto pela nuvem. Ele vai vir na nuvem. Mas veja, meus irmãos, diz que todos os povos, todas as nações, línguas, tribos, verão ele. É só para Israel? É só para os judeus? É só para a igreja? Não. Diz que todos os povos verão e se lamentarão. Por que se lamentarão? É tarde demais. Esperaram Jesus que ia vir secretamente, mas ele não veio. Pessoas se frustraram, porque Jesus fala assim, na parábola das 10 virgens, que fechou a porta, e a porta não se abriu mais. E vão bater, ele vai dizer, não sei de onde sois. Então Jesus usou uma parábola de um casamento, que é esse casamento que ele vai vir o quê? Ele vai vir pegar a sua noiva para agora ir morar com ela, porque a morada já está pronta. Esse reino já está preparado antes da fundação do mundo, que o Senhor preparou para nós. Os irmãos estão entendendo em casa aí? E diz assim também no versículo 31, olha o que acontece no 30. Vindo nas nuvens com poder e muita glória. Então é o que? Pouca glória? Não, é muita glória. E quando Jesus vem com muita glória, ninguém vai ver ele? Porque João, quando viu ele, quando foi arrebatado, em Apocalipse, ele caiu como morto aos seus pés da sua glória. Diz que seu rosto brilhava mais que o sol do meio-dia. Então é essa glória que Jesus vai vir. Ele vai vir com muito brilho, muita glória. E diz assim também no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande estrondo de trombeta. Então quando Jesus vier, diz que os seus anjos vão vir com ele, com grande barulho de trombeta, os quais, os anjos, reunirão os seus escolhidos aos 4 extremidades da terra. Será naquele grande dia em que Jesus virá resgatar os seus escolhidos. Porque a palavra fala que ele vai vir com os seus anjos. E esses anjos vão recolher os seus escolhidos. Mas diz que haverá o quê? Um grande som de trombeta. Então, qual que são os relatos que mostram como que Jesus vai vir? Ele vai vir no céu, todos os povos verão e se lamentarão, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, com os seus anjos e com o som de trombeta, em que reunirá os seus escolhidos. No terceiro aqui, meus irmãos, no terceiro vai ser muito mais riquezas. Eu estou deixando um pouquinho aqui do que vai acontecer, dos eventos, para ver que tem eventos aqui, para os irmãos entenderem o que acontece quando Jesus vem. Mas nós estamos mostrando como que ele vem. Então, como que ele vem? Visível, ele vem na nuvem, ele vem como relâmpago, porque ele vem se mostrando do Oriente até o Ocidente, e diz que todos os povos verão ele, vindo sobre nuvem com muita glória e poder, com os anjos e com um grande barulho de trombeta. É assim que Jesus vai vir. Jesus vai vir secretamente? Não. Ah, mas Jesus vai tirar a igreja sai primeiro, a igreja vem arrebatada, e depois Jesus vem assim. Não, vocês vão ver que não. É uma vinda só. Até o final desse estudo aqui, vão ver que é uma vinda só. Porque tem um evento que acontece na vinda de Jesus, que é um único só,
que vai estar aqui no final, que nós vamos entender, que é um único evento em que ele quebra toda essa teologia, dizer que Jesus vem secretamente e depois vem de novo. Não, é único, isso aqui é uma coisa só, um evento só, como ontem foi ensinado para os irmãos, que ele não vai vir antes que aconteça aqui a apostasia e o anticristo, e ninguém vai preceder ele antes dos que dormem. Então ninguém vai antes que Jesus, do que os que estão que se morreram em Jesus vão ser ressuscitados. E quando que é essa ressurreição? Quando ele vir. Nós vamos estudar hoje, vamos aprender hoje, que a ressurreição é junto na vinda dele. E só existe uma única ressurreição dos santos. Amém? Então agora vamos para o outro versículo. Peço que o irmão leia Marcos 13, do 24 ao 27. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará e trará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Então veja, meus irmãos, o mesmo que Marcos relatou é o mesmo que Mateus relata aqui em Mateus 24, do 29 ao 31, em que ele vem no céu, ele vem para todos os povos, todos os verão, vindo sobre nuvem e vindo com seus anjos. Só Marcos não relata o quê? A trombeta. Só a trombeta que Marcos não relata. Mas está o quê? É a mesma coisa. Vamos pegar um outro versículo agora, um outro capítulo, em que vai falar a mesma coisa que está aqui, em que Mateus fala, em que Marcos fala. Agora Lucas vai falar. Lucas 21, do versículo 25 ao 28. Por que eu peço para os irmãos pegar isso aqui? Fala assim, mas André, você está fazendo uma doutrina de um único livro. Não. Mostrar para os irmãos que não foi só Mateus que relatou, mas Marcos e Lucas também. Amém? O irmão pode ler. Lucas 21, do 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelos bramidos do mar e das ondas. Homens se desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Oh, glória! Esse versículo aqui é muito lindo, né? Esse versículo aqui, o 28, então erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A redenção do nosso corpo, como Paulo fala em Romanos, que ele virá para a redenção do nosso corpo, em que este corpo corruptível será transformado de glória. Esse corpo que é carnal será agora um corpo espiritual, um corpo onde não vai ter mais desejo da carne, onde não vai ter mais a luta contra o espírito e a carne, mas sim o Espírito Santo ele vai estar reinando num corpo adequado, que ele vai viver para sempre com nós. E o Espírito Santo não vai sair da terra não, meu irmão. Mostrar para vocês hoje que o Espírito Santo não é o que sai da terra, porque o Espírito Santo estará convosco até a consumação do século. E é o Espírito Santo que vai ser o poder que vai ressuscitar um homem naquele dia, como Paulo fala, que é ele que vivificará o nosso corpo mortal. E é nesse dia, no dia que Jesus vir, no dia da ressurreição. Então, meus irmãos, agora vemos que Lucas, ele traz alguns detalhes a mais em que Mateus falou, em que Marcos falou. Em que ele fala assim, ele não fala que que o sol escurecerá, mas ele fala assim, que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Lucas ele fala que haverá sinais, mas nós vemos que é a mesma coisa que vai acontecer, haverá trevas sobre a face da terra. E diz que as nações, e haverá angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, e os homens desmaiarão de terror da expectativa das coisas que hão de vir ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando os poderes do céu serão abalados, ele quer dizer que tudo vai se mover do lugar. A lua vai sumir, é como se o sol sumisse do céu, porque o poder do céu vai ser abalado. E nós sabemos que a lua, ela interfere na maré do mar.
Então, quando a lua ela sair do seu estado original que ela está, o mar vai entrar em um grande agito. Por isso que diz que os homens desmaiarão por causa do bramido do mar, o barulho das ondas. Haverá como tsunamis na terra, porque aqueles dias serão dias terríveis, meus irmãos. A Bíblia nos relata que serão dias horríveis, onde os homens desmaiarão das coisas que eu vi. Fora ainda os flagelos que a besta estará sofrendo, porque ela estará agora aqui. A igreja estará padecendo aqui por causa da besta também. E diz assim: então verão o Filho do Homem vir na nuvem com poder e muita glória. Então Jesus vem na nuvem com poder e muita glória. Amém? Só para relatar para os irmãos que Lucas e Marcos também relatam a mesma coisa que está aqui. Agora eu peço que um dos irmãos leia para mim Lucas 17, 24, que fala do relâmpago também. Porque como relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Amém? Meus irmãos, esta passagem aqui em Lucas 17, onde os fariseus interrogavam Jesus, quando viria o reino de Deus? Eles queriam saber quando que o reino de Deus ia vir, quando que o reino de Deus ia se manifestar. Mas Jesus fala para eles, naquele momento em que eles estão, igual para nós hoje, quando que o reino de Deus se manifesta para nós? Jesus fala assim: não vão dizer nem ele aqui, nem ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. É o primeiro lugar que ele tem que estar, é dentro de nós, tem que estar no nosso coração. Porque se o reino do céu não está dentro de nós, nós estaremos nesse mundo. Porque Jesus falou assim: buscai o seu reino e sua justiça, que comer, o que vestir, ele acrescentará. Então ele tem que estar primeiro dentro de nós. Mas Jesus responde, Jesus dá a resposta para eles. Mesmo tem dizendo que está dentro de nós, ele vai dizer quando que esse reino vai se manifestar. Ele diz assim: porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha da uma a outra extremidade do céu, como aqui, ó, de uma a outra extremidade do céu. Ele o quê? A minha versão está assim: brilha. E o brilho, ele é visível ou invisível? Porque se nós estivéssemos aqui dentro hoje, tem uma porta de vidro ali, e fosse à noite, e desse um relâmpago no trovão lá, nós viríamos o quê? O brilho dele aqui dentro. Nós ia ver ele, caiu um raio lá, caiu um trovão lá. Então, essa passagem, Jesus fala que a vinda dele, o reino dele, porque o reino vai se manifestar junto com ele, ele vai vir para reinar, está lá em Apocalipse. Então, o que ele falou que é como relâmpago. Aqui, em Mateus, ele fala que ele sai do Oriente até o Ocidente. E aqui ele falou que brilha. Ele se mostra. E com grande brilho. De uma a outra extremidade do céu. Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Assim quando Jesus vai se manifestar, vai se mostrar, ele vai vir. É a sua vinda. Amém? Os irmãos estão entendendo em casa? Entenderam o que é o relâmpago? Tem algum irmão aí que quer fazer algum comentário sobre relâmpago? Porque muitas pessoas diziam que porque ninguém vai ver. Vamos entender o que é o relâmpago agora, né? Então não é porque Jesus é como relâmpago, é rápido, a igreja vai sumir, ninguém vai ver. Não. A vinda dele é como relâmpago. Porque sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E o quê? Com brilho, com glória. Porque ele vai vir com o quê? Com muita glória. Ele vai vir brilhando. E todos vão ver. Tanto é que vai ser trevas, nós vamos ver as nuvens debaixo dos seus pés. Porque ele fala, vai ver o quê? Com as nuvens, mas não vai ser trevas naquele dia? Diz que tudo será trevas, então verão o Filho do Homem vindo. Então o quê? Ele cavalga nessa nuvem. Nós vamos ver que essa nuvem aqui é um cavalo. É um cavalo. No final vocês vão ver que essa nuvem aqui é um cavalo. O irmão Gil está assustado. É um cavalo, é uma nuvem. Jesus vem cavalgando sobre ela. Amém, meus irmãos? Agora eu peço que um dos irmãos, então... peço que um dos irmãos agora leiam para mim Mateus 26, 64. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Meus irmãos, se nós voltar uns versículos antes, nós vamos ver para quem que Jesus está dizendo isso aqui. Que vai ver ele vindo sobre as nuvens do céu. Ele está dizendo sobre o Sinédrio. Anás, Caifás, quando levaram Jesus para interrogá-lo se ele era o Filho de Deus. Ele diz assim, o versículo 63, Jesus, porém, guardando silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro por Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Então o sacerdote, ele pediu para Jesus, é você o Filho de Deus, é você o Cristo. Então Jesus responde, tu o disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus ele não disse somente que ele vai vir sobre nuvens, em Mateus para os seus apóstolos. Ele não vai vir somente em nuvem quando eles viram ele subir, mas também ele diz perante o próprio Sinédrio, perante Anás e Caifás, ele disse, vocês vão ver eu vindo sobre as nuvens do céu. Porque ele respondeu para eles, ele respondeu de outra forma. Eles pediram, você é o Cristo? Vocês vão ver. Porque se eu falar que eu sou, vocês vão me matar. E mataram ele. Então ele respondeu de uma forma sábia, vocês vão ver, que é eu. Olha a sabedoria que Deus tem. Deus ele responde de uma forma muito sábia. Vocês dizem que eu sou, mas vocês não acreditam. Porque se eu disser que eu sou, vocês vão me matar. E mataram ele. Mas então ele responde, vocês vão ver eu assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens naquele dia. Então, por isso que Apocalipse fala que todo olho o verá. Amém? Estamos aqui. Agora vamos lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Mais uma coisa que vai acontecer quando Jesus há de aparecer nesse céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Diz Isso. assim, 3:13. para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os seus santos. Até aqui. 1 Tessalonicenses 3:13. É isso mesmo, ó. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com os seus santos. Então diz que Jesus ele vai vir com quem? Com os seus santos. O paraíso onde estão as almas daqueles que morreram em Jesus, ele vai trazer na sua companhia. Porque eles hão de ressuscitar. Jesus vai trazer o quê? Para eles ressuscitarem. Então você veja, meus irmãos, para nós morar com Deus, nós estar no céu com Deus, na nova morada, novo céu, nova terra, na Jerusalém celestial, nós vamos precisar do quê? De um corpo. E nós vamos descer essa terra com Jesus para quê? Aqueles que morreram nele. Para serem o quê? Ressuscitados. Porque ele é o primeiro da ressurreição. Assim como ele teve um corpo transformado de glória, Paulo disse que nós vamos ter o mesmo corpo de glória que ele tem. E diz que já agora, de glória em glória, somos transformados à sua imagem. Como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que nos transforma de glória em glória, imagem do Senhor? O Espírito Santo. E é esse Espírito que vai fazer com que essas pessoas aqui ressuscitem. É o poder do Espírito Santo, que está lá em Romanos 8, que diz que é o Espírito Santo que vivificará os nossos corpos mortais. Então, os irmãos agora já sabem que Jesus ele vai vir nas nuvens com quem? Com os seus anjos. Ele vai vir com os anjos para recolher os seus escolhidos e também com os seus santos que estavam no paraíso. Amém? Agora vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18.
1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. Nós vamos relembrar um pouquinho do que nós lemos ontem para os irmãos refrescarem a memória e também compreenderem a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Oh. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ô glória! Ô glória a Jesus! Então, Paulo ele deixa uma palavra o quê? De consolação para os irmãos. Por quê? Muitos irmãos estavam tristes de Tessalônica, porque os irmãos já partiram, já foram com o Senhor, e nós sabemos que o inimigo, o diabo, ele é sujo. Ele quer causar dúvida, tristeza em nosso coração, pensando, será que essas pessoas estão com Jesus? Será que eles partiram? Será que é verdade esse evangelho? Então Paulo vem trazer para eles que vocês não se entristeçam como os demais, como aqueles que estão lá no mundo, aqueles que estão sem Jesus, eles estão sem a esperança, estão sem o evangelho, estão sem aliança com Jesus, porque eles não têm esperança do quê? De vir com Jesus naquele dia. Então eles padeceram, eles estão no Hades. Ele falou, mas vocês não são assim, porque ele fala assim, pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, porque este é o evangelho, que Jesus morreu por nós e nos ressuscitou para nos justificar. Se Jesus ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará na sua companhia os que dormem. Ele vai trazer junto. Ele falou, não se entristeça, irmão. Se Jesus voltar amanhã, Paulo quer dizer assim, se Jesus voltasse amanhã, o seu irmão que faleceu em Jesus vai vir junto com ele. Você vai ver ele de volta. Você vai ver o teu tio, o teu avô que morreu em Jesus Cristo. Não se entristeça como os demais. Nós temos esperança. O mundo não tem. Então Paulo está trazendo essa consolação e trazendo um ensino para nós. Que os que morreram em Jesus vão vir com ele. Vão vir com seus anjos. Para quê? Para a ressurreição. E ele diz assim, no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Então é a palavra de Jesus que ele vai declarar. O que ele vai declarar? Ele diz assim, por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor Jesus, nós não vamos preceder os que dormem. Então Paulo está falando assim, que nós os vivos, mas a igreja não foi arrebatada? Ele falou, nós, a igreja. Paulo está falando ele, Paulo é a igreja. Ele falou, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, até ele vir no céu, até se mostrar como relâmpago, até vir numa nuvem. Ele falou assim, nós que ficarmos vivos até a vinda, nós não precederemos, nós não vamos subir, não vamos ser arrebatados, não vamos ser transformados, não vamos ser citados, antes deles. Falou que primeiro eles vão vir com Jesus, no céu, com os anjos, com muita glória. Você imagine, milhares de anjos e milhares de crentes vindo do céu, aquelas almas branquinhas, descendo. Imagine, os túmulos vão se abrir. Por que o túmulo vai se abrir? É isso aqui, ó. Som da trombeta. Paulo fala, com grande alarido de trombeta. Essa trombeta aqui, ela vai estremecer a terra. Porque lá em Apocalipse, aqui nós vamos entender, na terceira parte, que haverá um grande terremoto na terra, o qual nunca houve e nunca haverá. Diz que a terra será atingida com o poder dessa trombeta. Será um grande barulho, um grande estrondo, meus irmãos, em que a terra vai ser abalada. As ilhas, vou só antecipar para os irmãos, diz que as ilhas vão se mover dos lugares.
Diz que os montes vão se desfazer naquele dia. Você imagine que terror que será esse dia. Será terrível, porque Moisés falou assim, quando Deus trovejou no Monte Sinai, o monte pegava fogo, diz que ele ficava trêmulo e aterrado com a expectativa aqui. Imagine, só um monte. Você imagina agora o mundo inteiro sendo abalado. O céu vai ser abalado, porque ele falou assim, não abalarei somente a terra, mas também os céus. Será terrível aquele dia, meus irmãos. Aquele dia, Lucas fala, os homens vão desmaiar, os homens vão cair como morto, olhando e vão se lamentar. É tarde demais. Já era. Que aqueles crentes malucos pregavam era verdade. Então, meus irmãos, Paulo está dando para eles assim que os que estiverem vivos naquele dia, nesse dia, no dia da vinda dele, ele falou que não vão subir, não vão encontrar com Jesus na nuvem, antes que o quê? Que os mortos ressuscitem. E ele fala assim, porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. A ordem vem de quem? Do Senhor. Ele vai dar ordem. Ele vai dar ordem para quê? Olha aqui. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então diz que um anjo, ele vai ressoar a sua voz. Agora o que esse anjo vai dizer não sabemos, a Bíblia não relata. Mas diz que vão ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E ele fala assim, e a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então, o arrebatamento é quando? Quando Jesus vem com seus anjos, com grande poder de trombeta, ele vem com seus santos, os mortos ressuscitam, então nós seremos o quê? Naquele momento seremos transformados. E então, vamos ser o quê? Arrebatados até as nuvens onde Jesus está. Você vê que a Bíblia fala que nós vamos se encontrar com ele na nuvem, mas todo mundo vai ver ele vir na nuvem. Essa nuvem vai estar no céu. Diz que o mundo inteiro, todos os povos da terra verão e se lamentarão sobre o Filho do Homem. E fala assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Nunca mais vamos se apartar de Jesus. Não haverá mais a morte, nem tristeza, nem afastamento, porque esse corpo que nós vamos ganhar, o corpo que os santos vão ganhar, meus irmãos, será um corpo onde nunca mais vai pecar. Esse corpo é um corpo que ele vai ser incorruptível. Ele não vai ter desejo da carne, porque o que fez que Adão e Eva caíssem? Foi a carne. A carne fez que eles caíssem. Então Deus agora faz o quê? Deus podia aniquilar toda a raça humana, mas Deus faz uma coisa muito mais bela. Ele falou, vou transformar aquilo que é corrupto no incorruptível. É isso que o Evangelho vem fazer. É isso que a palavra faz, é isso que o Espírito Santo vem fazer em nós. Ele vem o quê? Nos regenerar. Tirar da morte para a vida, da corrupção para a incorrupção. De um corpo de pecado, num corpo agora que não vai pecar, num corpo de glória. Então será o quê? É nesse dia, na sua vinda. Amém? Os irmãos entenderam aí? Então aqui, então ele vai o quê? Os que dormem vão ressuscitar, a trombeta e a ressurreição, e a transformação e o arrebatamento. Eles vão ressuscitar, mas os que estiverem vivos vão ser o quê? Transformados. Porque eles não, o corpo deles não passou pela morte, mas será transformado junto. E é o quê? O arrebatamento. É nesse dia. Isso aqui acontece num único dia. Ó. A vinda, a ressurreição, a trombeta, a transformação e o arrebatamento na nuvem. Esse aqui, ó, é o único arrebatamento que tem. Não existe outro. É um só. E é esse aqui. É o único. É quando ele vier, quando ele se manifestar na nuvem, visível, com grande poder e muita glória. Amém? Agora vamos para, então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos falar do ladrão agora. Vamos entender o que é esse ladrão. O relâmpago nós aprendemos hoje, que não é rápido, que ninguém vai ver, mas sim visível. Agora o ladrão, esse ladrão aqui, como que é esse ladrão? 2 Pedro 3 e 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém. Então Pedro ele relata para nós aqui: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então falou que o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia da sua vinda, é como o ladrão. Porque não é ladrão, o dia não é ladrão, mas como o ladrão. E como que o ladrão vem? Quando você não espera. Mas você fala assim, mas André, mas não vamos saber quando Jesus vai vir? Ah, vai ter escuridão. Ah, Jesus vai vir, está perto. Mas então, para que é esse ladrão aqui? Mas ó, vamos antes de nós entender o que é como ladrão, vamos ver o que Pedro relata para nós. Olha o que Pedro relata para nós aqui. Em que os céus passarão por um grande estrondo. Olha a trombeta aqui. Um grande estrondo. A trombeta. Com um grande ali de trombeta. Mas Pedro usou o quê? Uma outra forma de que ele entendeu. Uma forma que ele conseguiu compreender o que o Espírito Santo falava para ele. Que virá com um grande estrondo. Os céus. Por quê? Esse céu vai se rasgar. É como um relâmpago, vai se rasgar. Vão ver Jesus vindo. Então Pedro falou que os céus passarão por um estrondo. E os elementos. O que é os elementos? Água, terra, ar. Ele falou que os elementos que estão no céu, os elementos que estão no céu, se desfarão abrasados. É como se esse céu azul, ele fosse se desfazer abrasado. O que é abrasado? Em brasa, em fogo. Então agora nós temos um outro elemento aqui, que é o quê? O fogo. É um estrondo com fogo. E diz mais: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então esse fogo aqui, ele vai ser só para o céu? Não. Falou que a terra e as obras que estão nela serão atingidas. Lembra que eu falei que as ilhas se moverão do lugar? Os montes cairão? Está tudo em Apocalipse. Diz que a terra vai sofrer com esse grande estrondo que vai acontecer. Quando Jesus rasgar esse céu, porque o poder do céu será abalado. Sabe o que é abalado? É estremecer, é balançar. Você imagina, o céu, esse céu vai ser abalado. Você imagina a terra que é pequenininha, que não é nada. Você imagina que é nós, que é um pó nessa terra. Você imagina, sabe que vai ficar alguém de pé nesse terremoto? Ninguém vai ver Jesus vindo, né? Jesus veio secreto, ninguém vê ele. Nossa, coitado, o povo é enganado demais. É. Nós já quebra a tese de que Jesus não virá em secreto, né? Desde o começo, que nós já temos já provas de que Jesus ele vai vir visível, né? Na nuvem, igual a alusão, não sei se eu vou falar adiantado agora, né? Mas se eu for, o André me corrige. Do cavalo branco, né? Que está em Apocalipse, né? Que na realidade aquele cavalo branco ele é uma alusão à nuvem. Porque da mesma forma que foi lido lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 9 e 11, não é isso? Da mesma forma que ele subiu, que os anjos chegaram e falaram, varão Galileus, o que estás vendo? Esse mesmo que subiu, né, ele subiu nas nuvens, também há de voltar um dia. Em Mateus ele vai vir na nuvem. Nas nuvens, ele vai vir, e Mateus fala novamente nas nuvens. Então, em Apocalipse, quando ele fala acerca do cavalo branco, não é que é o cavalo é um termo de autoridade, um termo ou seja, de realeza, que Jesus é príncipe, né, e vai tomar agora a autoridade que o Pai vai dar a ele. Mas na realidade vai ser a mesma nuvem que ele subiu, essa mesma nuvem ele vai descer nela. Amém? Agora então vamos entender o que é esse dia como ladrão aqui. O que é como ladrão? Que está aqui, graças a Deus que Paulo nos trouxe o discernimento disso aqui, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do versículo do 1 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitas de que vós escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá ressegurança, então
Perdão, irmão. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos vestidos no dia da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmam, vivamos juntamente com Ele. Amém? Muitos irmãos já entenderam pela leitura que para nós que estamos em Jesus Cristo, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos o Evangelho da vida, esse dia não vem para nós como ladrão. Para nós não vem. Porque ele fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e à época, não é necessário que eu vos escreva. O tempo e a época não é necessário, porque nós vamos ver o quê? Os sinais, que está lá no outro vídeo que fizemos. Quando? Os sinais que mostram, após a tribulação. E ele não vai vir antes que venha a apostasia, seja revelado o anticristo. Essas são as épocas. Mas o dia e a hora, ele é como um ladrão. Mas para nós não vai estar, porque não é o quê? Nós estamos cientes agora que Jesus só vai vir depois disso. Depois da tribulação, depois que se manifestar o anticristo, depois que o céu se escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão no firmamento. Então aparecerá o Filho do Homem. Então nós já sabemos o que antecede o dia. Então esse dia, os que estiverem vivos aqui, não vai pegar de surpresa. Não vai ser como ladrão. Vai ser ladrão aqueles que não esperam. Porque ele fala assim, quer ver? Pois vós mesmo estáis inteirados, com precisão, de que o dia, aquele único dia do Senhor, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então ele está dizendo aqui que alguém vai dizer paz e segurança. E quem que está dizendo paz e segurança? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Meus irmãos, o crente não tem paz com o mundo. Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz no mundo. Eu vim trazer espada, vim trazer divisão. Jesus não veio trazer a paz no mundo. Ele veio trazer a paz com Deus, que está lá em Romanos 5. Justificados, pois pela fé, por meio do seu sangue, agora tenhamos paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, e Deus nos reconciliou através do seu Filho, do seu sangue, para que agora tivemos o quê? A reconciliação com Deus. Eu era inimigo de Deus por causa do meu pecado, agora eu tenho paz com Deus, mas com o mundo não vou ter. Mas Paulo fala que o mundo vai dizer que vai ter paz. O mundo vai estar em paz, porque o mundo vai aceitar o anticristo, o mundo vai aceitar a marca da besta, o mundo não vai passar fome, porque eles vão comprar, vão vender, eles vão passar fome, mas o crente não. O crente será perseguido pelo sistema da marca da besta. O crente vai passar fome, ele vai ter que correr para o monte, vai ter que fugir, ou ele vai pregar e vai ser decapitado a cabeça dele, que nós vamos ver aqui na terceira parte, em que a igreja será morta pelo anticristo nesses dias. Então ele fala assim, mas vós, irmãos, ele fala assim, vocês, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe como um laço. Ele falou que vocês não estão em trevas, porque agora vocês já conhecem os sinais,
Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm o penhor da herança. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Se eu viver, eu sou de Jesus. Se eu morrer, eu sou de Jesus, não importa. Eu tenho esperança que Ele vai ressuscitar. Se eu morrer, eu vou vir com Ele. E se eu ficar vivo até lá, Ele vai vir e vai me transformar. Então não interessa o que vai acontecer. Interessa você estar na presença de Deus. Não tem que se preocupar quem que é o anticristo. Quanto tempo o anticristo vai reinar? Quem que é o anticristo? Não importa. Tem que saber que nós somos de Cristo. Porque esse dia não vai pegar nós como ladrão. O dia vem como ladrão para eles que estão adorando a besta, estão adorando o príncipe desse mundo, estão adorando o diabo. Isso que o diabo quer, que você não conheça a verdade. Que você fique nessa aí que você vai ser arrebatado, depois você vai ver o teu irmão subir, agora eu vou me arrepender, agora eu vou me converter. Não, meu irmão. Jesus pode chegar hoje para você, vai te achar nu, e aí o que vai acontecer? Ele fala lá em Apocalipse, vigiai, guardai suas vestes, porque eu venho como vem o ladrão. E não quero encontrar ninguém nu, porque se ele achar você nu, você achar no pecado, sem a justiça, sem a santificação, será lançado no lago de fogo. Então agora nós sabemos que para nós, que não somos das trevas, somos filhos da luz, porque nós nascemos do quê? Nós nascemos de Deus. Nascemos do quê? Da palavra, nascemos do Evangelho. O Evangelho é o quê? É a luz. O Evangelho é a vida. Jesus é o Evangelho, Ele é a palavra. Ele falou, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele falou assim, aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora, porque eu o ressuscitarei no último dia. E ele fala assim, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos das trevas. Assim não durmamos como os demais. O que é dormir com os demais? Eles dormem o quê? O sono da indolência, o sono da escuridão, o sono das trevas, o sono da ignorância. Eles estão dormindo sem a vida. Eles estão partindo para o inferno sem a vida. Nós não somos como eles. Se nós partir daqui, nós vamos estar no paraíso esperando vir com Ele naquele dia. Numa nuvem junto com Ele. Será glória para quem ficar vendo e será glória para quem vem também vindo com Ele, né? São duas glórias. O versículo 8 diz assim, meus irmãos, nós, porém, não somos do dia. Sejamos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Ela não é embriagada. Ela não está tonta. Ela não é abobaiada. É uma pessoa que ela é sóbria. É o quê? Ela tem a verdade dentro dela. Ela está lúcida. Ela está andando o quê? No caminho da retidão. Ela está andando no caminho da santidade. No caminho da verdade. Ele não é ébrio. Ele não se embriagou com o vinho do mundo, com a heresia, com a mentira, com o pecado. Ele não está na porta larga, ele está no caminho estreito, porque ele sabe que o caminho de Jesus é estreito, porque ele sabe que haverá sofrimento e angústia, ele sabe que estamos destinados como ovelhas para o matadouro nesse mundo. Jesus falou, nós somos como ovelhas para o matadouro. Somos entregues à morte todo dia. E ele fala assim, revestidos da couraça da fé, o amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Se lembra, meus irmãos, quando Paulo fala, ele está falando dos dons espirituais, em 1 Coríntios 13, ele falou, se eu tivesse todos os dons de profetizar, de curar, de revelar, ele falou, se eu não tivesse o amor, nada seria. E ele fala, e o que há de permanecer? A fé, o amor e a esperança. Esses três, o maior é o amor. Então ele falou assim, o que vai permanecer? É o que Paulo diz aqui. Olha aqui. Revestidos de toda a couraça da fé, o amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então a nossa esperança da salvação, por que Paulo fala a esperança da salvação como capacete? Capacete é o quê? Para proteger a cabeça. Para que a nossa cabeça esteja protegida o quê? Que a heresia não venha tomar a nossa mente, para que sabemos que a aflição que há de vir, ela vai estar o quê? Dentro da nossa mente, a esperança da salvação. Por mais que o mundo venha ser contra nós, o anticristo venha nos matar, o mundo venha contra nós, nós temos o quê? Dentro da nossa mente o quê? Um capacete da esperança da salvação. Então essa esperança, ela que protege a nossa mente, para que não desviemos o quê? Do caminho. Esse capacete que é a esperança, ela que não deixa nós o quê? Desviar do foco. Saber que mesmo que nós sofreremos, nós vamos estar com Ele. E é essa esperança, porque Jesus falou assim, que naquele tempo, muitos serão provados. Está lá em Daniel 12. Naquele tempo, muitos serão provados.
Então, o que vai fazer nós passar na prova? O capacete da esperança que vai estar em nós. E diz assim, no versículo 9 ainda, meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Esse aqui, ó, o versículo 9, eu já vi muitas pessoas, teólogos, dizendo que esse versículo aqui mostra que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Olha o que diz aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Então eles falam assim, que Deus não nos destinou para a ira. Meus irmãos, eles quer dizer que a ira do anticristo, nós não estamos destinados para ela. Não, nós estamos destinados para a ira do anticristo, mas não para a ira de Deus. Paulo está falando que nós não fomos destinados para a ira, mas a ira de quem? A ira de Deus. Ele responde na própria carta, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Eu vou estar lendo assim, ó. 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 10. E para aguardardes do céu o seu filho, aguardar do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, e que nos livra da ira vindoura. Então falou para nós aguardar do céu, Jesus vir, que ele vai nos livrar da ira vindoura. E qual que é a ira vindoura? A ira de Deus, o lago de fogo. Então, meus irmãos, se vocês viram algum teólogo, algum pessoa ensinando que Jesus nos destinou para a ira, nós não vamos passar pela aflição da tribulação, a tribulação não é a ira de Deus. É a ira do mundo contra os filhos de Deus. Porque o mundo odeia Deus. Ele falou assim, vós não sois do mundo como eu também não sou. Eu tenho dado a minha palavra, o mundo vos odiou, mas sabia que odiou a mim primeiro. Então o mundo odeia os filhos de Deus. Então a ira que nós vamos sofrer aqui é a ira do anticristo contra a igreja. Mas a ira que ele fala aqui em 9, Deus não nos destinou para a ira da condenação do lago de fogo. É essa ira que Deus vem nos tirar. Não sei se algum irmão já conhecia essa passagem, às vezes tem algum irmão que estudou já. Então, se falaram para você que Deus não destinou para a ira, nós seremos arrebatados antes dessa tribulação, é mentira. É falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de o quê? Conhecer a palavra de Deus. Porque em Romanos, Paulo fala que Jesus nos livrou da ira de Deus. Jesus nos livra da ira de Deus. Está lá em Romanos, se não me engano, Romanos capítulo 6, versículo 9, se eu não estou enganado. Mas está ali. Então agora os irmãos entenderam. Porque ele fala assim, porque quem morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, estamos em união com ele. Então, quer dizer, se nós morrer, nós está com ele. Nós vai vir com ele. E se nós vigiar, o que é vigiar? Cuidar para não cair. Cuidar para não pecar. Cuidar para quê? Para não perder o capacete da esperança. E falou, nós somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos entenderam aqui? O que é o ladrão então? O ladrão é para aquele que não espera, aquele que está em pecado, aquele que não conheceu Jesus, aquele que está o quê? Nas trevas. Nós somos da luz. Nós nascemos da luz, nascemos da verdade, nascemos de Jesus, nascemos da palavra. Então é para quê? O ladrão é para quê? Os que estão nas trevas. Amém? Agora eu peço que um dos irmãos lê para mim João, capítulo 3, versículo 19, que vai falar das trevas. O que é as trevas? João, capítulo 3, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então, agora os irmãos sabem que as trevas são as obras más, é o pecado. A condenação é essa, a ira de Deus é essa, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, a luz veio o quê? Para que esse dia não veio como ladrão, a luz veio o quê? Para nos salvar. Então a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram o pecado, amaram a injustiça, amaram o erro, amaram a mentira. Então, essas pessoas aqui, o ladrão, o dia como ladrão, vem para eles, aqueles que estão nas trevas, para nós não. Os irmãos entenderam, então, o que é o ladrão? O que esse ladrão fala? Jesus como ladrão, ninguém vai ver ele, vai vir vai levar a igreja. Não. O dia vem como ladrão para quem não espera, para aquele que não conhece, para aquele que está nas trevas, está no pecado, está na injustiça.
Os irmãos entenderam aí? Qual que é a pergunta que ele fez? Esse guardar da hora da aprovação não quer dizer que Jesus vai te tirar da tribulação. Essa forma de guardar, ela pode ter vários tipos de, como é que eu posso dizer? Várias formas de Deus guardar a pessoa. Deus ele pode te levar para um lugar para te acolher. Deus pode te tirar de um lugar e te levar para um deserto. Mas a aprovação é o quê? A aprovação é a ira da besta contra a igreja. Então Jesus ele é poderoso para nos livrar de sofrer do anticristo. Mas não quer dizer que todos vão passar, porque a própria Apocalipse fala que o Satanás, a besta, vai fazer guerra contra o santo e vai vencer eles. Então quer dizer, o que é esse vencer? Não é que vai tirar a salvação deles, vai matar, vai decapitar. Porque na Apocalipse também fala, eu vi a alma dos decapitados clamando debaixo do altar. Essas almas o quê? Elas guardaram a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, porque elas o quê? Elas foram contra a besta. Depois nós vamos ler lá em Apocalipse, que diz que essas pessoas elas morreram porque elas pregaram a verdade no reinado da besta. Então não quer dizer que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Esse é um dos versículos também que eles usam, meus irmãos, para dizer que a igreja vai ser arrebatada. Mas nós estamos vendo aqui esse estudo inteiro que não tem arrebatamento, que é esse aqui, ó, é o único, é quando ele vem. Não existe arrebatamento. Não existe forma da pessoa ir se encontrar com Jesus antes do que dorme. E os que dormem só vêm quando ele vem. Então não tem como alguém preceder eles. Não tem como nós ir antes que ele. Então, quando Jesus vai fala que vai nos livrar dessa provação, quer dizer o quê? É uma prova que vai passar. Jesus pode livrar nós. Mas como que ele vai livrar, eu não posso dizer para você. Porque se eu disser para você, são pensamento meu. Eu sei que Jesus ele é poderoso para nos livrar de várias provações. Ele é poderoso. Eu mesmo podia passar por várias provas, mas Jesus não permite. O diabo pede. O diabo não pediu Ló para peneirar ele, para passar pela prova? Mas Deus permitiu, mas nem todos Deus vai permitir. Entendeu, meu irmão? É Jó, isso aí. O irmão corrigiu, está certo, Jó. Então, é uma outra passagem em que as pessoas usam para dizer que Jesus vai vir secretamente arrebatar a sua igreja. Então, nós vemos um estudo de ontem, de hoje, que não tem essa hipótese, meu irmão. São cerca de 20, 30 versículos que vai contra um, que ele deixa uma alusão que não tem como entender. Amém. Entendeu, meu irmão? Porque se nós pegar aqui o versículo 9 da Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, fala assim, que Deus não nos destinou para a ira, mas sim para alcançar a salvação. Mas essa ira não é a ira de Deus, porque a ira de Deus é o lago de fogo. Então, Jesus veio o quê? Ele não veio nos livrar do anticristo, ele veio nos livrar da ira de Deus. Agora, a ira do anticristo, se Jesus quiser, ele nos livra, ele pode nos tirar da terra. Ele pode nos abater antes, ele pode nos levar para um lugar onde o anticristo, onde a marca da besta não vai poder chegar, onde pessoas vão conseguir plantar, vão conseguir comer. Nós não sabemos o que Jesus pode fazer. Jesus é poderoso para fazer isso. Agora eu sei que o anticristo vai vir e vai fazer guerra contra o santo. E diz que vai os vencer. Por isso que Paulo fala, nós os vivos que ficaram até naquele dia, não precisaremos que dormem. Agora eu falo para você, eu no meu pensamento, como homem, vai ser poucas pessoas que vão estar vivas naquele dia. Porque Jesus fala, se aqueles dias da tribulação não fossem abreviados, ele falou, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, ele abreviou. Porque haverá tanta aflição que os próprios crentes, eles iam desistir. Por isso que Paulo fala, tomai o capacete da esperança. Não saia a esperança que Jesus vai vir. Não saia que parece que o mundo vai acabar, parece que Jesus não existe, parece que Deus não existe, porque o mundo está o quê? Em trevas. Porque haverá tanta dor, meus irmãos. Pensa bem assim. Tente se colocar naquele dia. O mundo, todo mundo se matando. O anticristo decapitando as pessoas, queimando elas vivas. Como na época de Roma. As pessoas vão dizer, onde está Deus? Pedro fala isso. Chegará um dia que vão dizer, aonde está a sua vinda? Pedro fala a sua carta, homens dirão naquele dia escarnecedores, aonde está a sua vinda? Ele fala assim, mas longo tempo não tarda a sua vingança. Porque ele fala de Sodoma e Gomorra, ele fala do dilúvio,
Ele falou assim, assim também, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Porque esses dias vai vir, meu irmão. E que vão dizer para você, se tiver nesses dias, vão dizer, esse Jesus não existe. Olha o sofrimento que está esse mundo. Esse Jesus não existe. Vão dizer para você. Mas por quê? Jesus não nos livra da ira do mundo. Nos livra da ira do Pai. Nos lançar do lago de fogo. É essa ira que Jesus nos livra, meu irmão. É isso que Jesus vai nos livrar. Porque se Jesus quisesse nos livrar, ele ia dizer aqui, ó. Ele ia dizer, antes que venha o anticristo na tribulação, eu virei levar vocês. Ele dizia. Por que Jesus ia dizer isso, que ele ia vir só depois disso? Jesus não é mentiroso, meu irmão. Porque ele sofreu, falou assim, eu tenho dado a minha palavra e o mundo vos odiou. Saber que ele vai odiar vocês também. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e eu quero que vocês vençam. Por isso que ele fala em Apocalipse, ao vencedor, olha as cartas de Apocalipse. Ele fala nas 7 cartas, ao vencedor dar-te-ei, ele fala, uma pedrinha branca, sentar comigo no trono, comer da árvore da vida. E a carta de Esmirna, uma carta que eu gosto muito, uma igreja atribulada, uma igreja pobre, mas Jesus diz, vocês são ricos, mas eis que o diabo está para pôr a vocês à prova, em que serei o quê? Tribulação de 10 dias, serei posto na prisão, e se fiel até a morte. Olha aí, fiel até a morte, irmão. Acabou. Jesus livrou eles da prisão? Não. Livrou eles da morte? Não. Ele falou, seja fiel, vença aqui a dor, vença tudo que vem. Ele falou, se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Agora, morreu negando Jesus? Perdeu. Ele falou assim, o vencedor, aquele que vencer o anticristo, vencer a tribulação, vencer a angústia, esse herdará a vida eterna. Amém? Vamos agora aqui, nós estávamos onde? Agora sim. Vê como ladrão, agora aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 8. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja, meus irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 8. Como eu falei para os irmãos ontem, se os irmãos lerem as 2 cartas de Tessalônica, Paulo, as duas cartas, meus irmãos, Paulo vem relatar para eles da grande firmeza da fé dessa igreja, porque ele falou assim, em meio de muita tribulação, eles não perderam a fé. Porque essa igreja, meu irmão, quando foi fundada por Paulo, se nós em Atos Apóstolos, quando Paulo chegou em Tessalônica, ele por 3 semanas pregava, dissertava na sinagoga, onde os judeus começaram a contender com Paulo, começaram a chamar Paulo de herege, e nós diz que pessoas gregas, mulheres piedosas, gregas, atenderam a palavra de Paulo e creram. E diz que Paulo teve que sair correndo de Tessalônica, porque eles queriam matar Paulo. E ele chega em Bereia, então, aonde as pessoas de Bereia, eles vão ali, os judeus começam a abrir os rolos de livro e começam a confirmar o que Paulo prega. E Paulo diz que eles são nobres, porque eles olhavam o que Paulo pregava e confirmava. É verdade, Paulo. É verdade que Jesus vai vir somente depois da tribulação. Mas eles o quê? Eles não consultavam que está escrito assim, você é um herege. Eles xingavam Paulo. Mas os de Tessalônica foram nobres. Mas sabe o que aconteceu? Os judeus de Tessalônica, de Tessalonicenses, souberam que Paulo estava pregando em Bereia, foram lá acusar Paulo. Houve um grande tumulto em Bereia agora, porque eles invejosos foram lá tumultuar os irmãos, não queriam que ninguém se convertesse. São homens que estão na porta do céu, não entram e não quer que os outros deixem entrar. Então é uma igreja tribulada. Mas olha o que ele fala aqui, no versículo 7. E a vocês, irmãos, que são atribulados. Ele falou, vocês que são atribulados, alívio juntamente conosco. Ele está falando, com nós, vocês vão ter alívio da tribulação quando? Olha e fala assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele falou que o alívio da tribulação, meu irmão, você vê Paulo escreveu que o alívio da tribulação dele seria quando? Somente quando Jesus vinha do céu com os seus anjos do poder. Somente nesse dia. Até aquele dia será o quê? Tribulação, aflição,
Angústia. A pergunta que o irmão fez, essa aqui responde. Que a nossa tribulação, o nosso sofrimento, só vai passar quando Jesus voltar. Ou quando nós partir, está com Ele. Nós vamos estar o quê? No paraíso, descansando, com os santos, esperando vir com Ele na glória. Então ele fala assim, olha o que acontece. Ele vai vir com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Olha o fogo aqui, ó. Lembra que Pedro fala? Os elementos serão abrasados. Fogo. Ele vai vir em chama de fogo, tomando vingança. Ó, a ira aqui. O irmão fez a pergunta. Ó a ira de Deus aqui, ó. Jesus nos livra dessa ira aqui, ó. Ele vai vir tomando vingança contra os que não conhecem Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa ira que Jesus vem nos livrar. Porque o Jesus vê assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas agora ele vem o quê? Em chama de fogo, com seus anjos, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o seu evangelho. E fala assim, esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Ó a ira aqui, eterna destruição. E o que é essa destruição? A segunda morte. O que é a segunda morte? Banido da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que é a morte. A morte não é o cemitério. A morte é se estar num lugar de tormento, de aflição, sem Deus, sem esperança. Isso que é a morte. É não ter esperança de arrependimento, esperança de salvação. Por isso que os demônios, eles são espíritos imundos. Eles já estão mortos. Eles estão sem Deus. Eles não têm esperança. Eles não têm a oportunidade de arrependimento. Para nós, sim. Enquanto estiver aqui nesse corpo aqui, há esperança para nós. Jesus veio trazer o arrependimento. Jesus veio trazer a reconciliação com o Pai. Veio trazer a paz com Deus. Com o mundo, não. Ele falou, eu não vim dar a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é aquela lá. Eis que revirá repentina destruição. Porque vão estar dizendo paz e segurança. Essa não é a paz de Jesus, não. A paz de Jesus é com o Pai, mas a paz que ele veio trazer não é essa do mundo, não. O mundo vai ter paz. Mas quando Jesus vier, não vai ter, não. Chama de fogo, vingança, lago de fogo, tormento, sofrimento, porque ele vai vir reinar e vai julgar o seu povo. Então agora os irmãos viram aqui que Jesus, ele vem com os seus anjos de novo, ele vem o quê? Tomando vingança. Vai vir para julgar. O mesmo Jesus que veio para salvar, vai vir segunda vez para julgar. Então a tribulação será até quando? Até quando ele vir. Até lá é sofrimento e angústia. Amém? Vamos estar lá então agora para Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7. Em que o próprio Senhor Jesus fala para João como que ele vem. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Viu? Então ele vem o quê? Nas nuvens. E, cadê? Onde é que está aqui? Todos os povos se lamentarão. Aqui, ó. Todos se lamentarão. Jesus fala o que Mateus relatou. João escreveu. Ele vai vir nas nuvens, no céu. Todo olho o verá, visível. E todos se lamentarão sobre ele. Esse lamentar aqui é por causa da ira, meus irmãos. Eles vão se lamentar. Acabou. Acabou. Não tem mais chance. Porque chegou o quê? O arrebatamento. É esse dia. É um só. Num único momento. Num único dia. Quando ele vier. Depois disso aqui, acabou. Não existe mais arrebatamento. É uma única chance que nós temos. É essa agora. Agora eu peço que um dos irmãos, vamos falar do cavalo branco. Todo aqui fala que Jesus vem na nuvem, não é? Vem na nuvem, Jesus subiu na nuvem, vem na nuvem. Ele próprio mesmo fala, ele não fala em Apocalipse que ele vai vir no céu na nuvem? Não falou aí no versículo 1:7? Fala na nuvem? Fala ou não fala da nuvem aí? Ó, eis que vem com nuvens, e todo olho verá. Então, o mesmo Jesus fala que vem com nuvem. Mas agora eu peço que o irmão leia Apocalipse 19, do versículo 11 ao 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. É uma leitura um pouco grande, mas vamos ler. 11 ao 19. Do 11 ao 19. E vi o céu aberto. Isso. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro.
e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, e pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Oh, glória a Deus. Então, vê, meus irmãos, no versículo 11, fala assim, João viu, eu vi o céu aberto, o céu, e um cavalo branco e o seu cavaleiro. Se chama o verbo de Deus, esse é Jesus. Mas fala que ele vem num cavalo. A Bíblia não fala que ele vem nas nuvens? Tudo fala que ele vem na nuvem. Mas aqui fala assim que agora está vindo um cavalo branco. Mas veja, meus irmãos, esse cavalo aqui, ele é como o pastor falou, ele é uma figura do seu reinado. Porque o rei quando vinha reinar, ele vinha num cavalo. Ele vinha numa batalha, porque Jesus veio o quê? Ele vem agora trazer o quê? A ira de Deus. É essa ira que Jesus nos livra, da própria ira dele, porque ele fala assim, no versículo 6, ele mesmo pisa o lagar do furor da ira de Deus. Ele vai pisar a ira, o lagar. O que é o lagar? Lagar onde pisava as uvas. Então as pessoas serão o quê? Esmagadas por Jesus naquele dia. É essa a ira de Deus. E ele vem num cavalo branco. E ele fala assim, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados. Então quem que era? Ele vem pisar a ira de quem? Do reinado da besta. Então Jesus vem o quê? Depois do reinado da besta. O anticristo vai estar na terra. Então ele vem aqui, ele convida todas as aves do céu para quê? Para comer a carne deles. Porque ele vai matar o quê? Com a espada da sua boca. Não é que Jesus sai uma espada da boca dele. Não é que sai uma espada. É uma alusão. É uma figura. É a palavra dele. Porque aqui no terceiro dia vamos ver que Jesus vai matar o anticristo pelo sopro da sua boca. Não é uma espada. É somente pela sua palavra. Ele vai soprar uma palavra. Ele vai ser morto, o anticristo. Então, vemos que essa espada é uma figura e o cavalo é uma figura o quê? Da nuvem. Agora vamos ver um versículo que vai fazer que os irmãos entendam muito bem, que está aqui em Isaías, capítulo 19, versículo 1. Isaías 19, 1. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem, ligeira, e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Amém? Veja, Isaías fala que Jesus veio o quê? Cavalgando numa nuvem. Você vê? É como um cavalo, é uma forma de ele vir, uma forma de trazer. Você vê, o próprio Jesus, ele é trazido pela nuvem. Assim como o crente morre, ele não vai voando para o céu. Os anjos levam ele. A irmã Ingrid falou assim, eu pensava que saía uma espada da boca de Jesus. É uma figura, meus irmãos. É uma alusão. Que nem aqui você vê, ó. Aqui Isaías fala que ele veio cavalgando a nuvem. Nós podemos entender. O que é cavalgar? É um cavalo, mas é uma nuvem. E ele fala aqui que é um cavalo branco. Por isso que o Apocalipse, ele é uma visão em que Deus deu para João, em que muitas coisas, ela não é literal.
Você não pode ler assim, nuvem. Às vezes não é nuvem, mas é uma alusão de alguma outra coisa, entendeu? Como esse cavalo. Esse cavalo branco é uma nuvem, porque os anjos vão vir nas nuvens também com Deus. E fala que os anjos estão no cavalo branco também. Mas ele o quê? São nuvens. E os crentes vão vir nas nuvens junto com ele. Eles vão vir cavalgando também uma nuvenzinha. Porque Jesus subiu na nuvem. Ele vai descer na nuvem. As pessoas o quê? A pessoa quando morre, lá em Lucas 16, diz que Lázaro foi levado o quê? Por 2 anjos. E agora quem que vai levar o crente ressuscitado até a nuvem? Ele vai ter asa? Não. Os anjos vão recolher os seus escolhidos. Cadê, né, que está o dos anjos aqui? Né, que fala do anjo. Anjos. Cadê os anjos? Sumiu os anjos. Aqui, ó. Com os anjos. Ele vai vir com os anjos, por quê? Os anjos vão recolher os seus escolhidos. Eles que vão pegar os escolhidos, mesmo ressuscitados. Eles não vão sair flutuando. Eles vão ser levados pelos anjos. Assim como Jesus também. Ele vem sendo trazido pela nuvem. O mesmo Jesus que subiu numa nuvem, ele vai ser levado numa nuvem. Elias também foi levado o quê? Num redemoinho de fogo que a carruagem passou. Como se fosse uma nuvem de fogo. Levou Elias para cima. Entendeu, meus irmãos? Ninguém vai subir voando. Eles acham que, a maioria das pessoas acha que Elias foi levado na carruagem de fogo. Mas não foi a carruagem de fogo. Foi o redemoinho de fogo que subiu o profeta, né? Mas até eu mesmo pensava, mas eu fui lá ver, visualizar direito, né? E aqui, ó, nós temos aqui 3 pessoas, né? Ainda bem que eles entenderam que nós não tá zoando deles, nós está só rindo, porque foi verdade. engraçado. 3 pessoas achavam também que da boca de Jesus saía uma espada saindo da boca de Jesus Cristo, né? Que inocência, né, meus irmãos? Mas Deus honra, por isso que Deus está revelando para vocês que é uma alusão, né? Aqui, ó, um dos nossos irmãos está sendo humilde também e sincero, que também achava que era uma espada que saía da boca de Jesus. Até 3 anos ou seja, até um ano e mais ou menos 3 anos, eu também pensava que era uma espada, mas depois eu fui estudando, fui meditando, e aí eu vi ver que a espada é a palavra, né? A palavra de Deus. Então eu percebi, o Espírito Santo começou a me dar um entendimento que era a palavra, tá? Nosso irmão Wandel, né? O Wandel é o Helder, faz teologia, engana mesmo. Sempre pensei que era o arrebatamento depois de Jesus voltava, ó, tá vendo? Meu Deus, então graças a Deus que o estudo foi muitas pessoas comentando aqui. Só para deixar para os irmãos bem claro, a gente não está aqui para se aparecer, dizer que nós somos pessoas que têm conhecimento, as outras pessoas não conhecem. Não é, meu irmão, é Bíblia. Então, se você olhar minha Bíblia aqui, o estudo que eu fiz é tudo arriscado. Minha Bíblia, ela nem é de estudo, minha Bíblia. Ela não é Thompson, não é aquelas Bíblias de estudo. É uma Bíblia normal, uma Bíblia sem estudo. Mas por quê? Porque quando eu comecei a ver esses vídeos de arrebatamento aí, que as pessoas serão levadas secretamente, eu olhava na Bíblia e falei, não, está errado esse negócio. Está errado. E eu estudei muito, meus irmãos. Eu meditei muito, comparar versículo com versículo, e eu vi que estava errado. Então hoje está tudo na minha mente aqui. Isso aqui que está aqui, eu tenho a compreensão, está tudo aqui dentro. Ninguém consegue me enganar. Porque isso começou quando o irmão veio aqui e começou a falar da vinda de Jesus. E eu tinha na minha cabeça. Então, se Jesus, às vezes, é a vontade do Senhor que as pessoas conheçam essa verdade, para quê? Não porque isso aqui não vai te levar à salvação. O que te leva à salvação é o arrependimento, é a santidade, é largar do pecado. Mas é bom você conhecer, para você saber que você está numa igreja, o teu pastor ele é enganoso. O teu pastor está pregando a mentira. Está pregando se você vai subir antes do arrebatamento, é mentira. Então, se ele mente nisso, no que dirá no resto que ele pregar? Então, é uma pessoa que você não dá para confiar. Eu não confiaria, porque eu não quero entrar nessas igrejas mentirosas. Então, eu quero estar aqui com pessoas que vivem na palavra, vivem no que Jesus falou, no que a verdade diz. Então, se esse vídeo for para salvar alguma pessoa, por mais que ela seja crente, para tirar o que ela dá, mentira. Às vezes, do engano que ela está vivendo. Ela acha que ela está numa igreja que é pregada a verdade. Pensa bem se está pregando a verdade. Pensa bem. Você pode estar sendo enganado. Às vezes, são não nisso. Mas às vezes o quê? Na tua doutrina que você está vivendo aí dentro dessa igreja. Você pode estar numa falsa doutrina, pensando que está agradando Jesus. Mas naquele dia, quando vier a aflição, você vai receber a marca da besta, não vai nem saber. Você vai aceitar de bom grado e não vai querer sofrer por causa de Jesus. Amém. Meus irmãos, também quero ressaltar aqui que a irmã pediu oração ontem, para uma prima dela estar no hospital, infelizmente não resistiu, né?
e faleceu, né? Que nós expressamos nossos sentimentos, uma irmã seguidora do canal. Não cabe nós julgar a pessoa se ela desceu ao abismo ou foi para o céu. Isso não cabe a nós, cabe a Deus. Deus nos levantou para pregar a justiça e a verdade, né? Então, Deus conforte a família, conforte a irmã Janete também, que está aqui sendo também acarenciada e recebendo os sentimentos dos inscritos também. Tá? Deus abençoe vocês. Não querendo cortar esse momento de sentimento, mas nós vamos prosseguir o estudo, mas está aqui nosso respeito e nosso sentimento, né, meu irmão? Deus verdade. abençoe, tá? Em nome de Jesus Cristo. Os irmãos têm alguma pergunta, às vezes, sobre referentes aqui? Os irmãos vão pegar a pergunta que vai ser respondida, às vezes, aqui, ó. Que nem a irmã falou assim, mas antes de eu fazer a pergunta, o irmão dela já respondeu. Porque, às vezes, tem que esperar, trazer o ensino. Os irmãos que não viram o de ontem, vão lá ver quando que Jesus vem, que quando você saber quando Jesus vem, você vai entender isso aqui, ó. E você não será enganado pela teologia, dizendo que as pessoas vão ser o quê? Levadas do nada, num relâmpago, como um ladrão, e vai ser o quê? 2 arrebatamentos. Não tem, é um só. Vocês vão entender isso aqui. Então pega o primeiro estudo e volta o vídeo se for preciso, marca, não sei, vai olhar na tua Bíblia, lê a tua Bíblia. Eu quero ver, faz como os de Bereia. Será que o irmão André está falando a verdade? Eu vou ler na Bíblia. E Jesus vai falar com você. Gabriel Martinho, né, tá falando, meu pai também, irmão Kleber, a gente conhece como Kleber, né? Esse é meu sobrinho. Seu sobrinho? Deus abençoe, Pai do Senhor, para ele, né? Deus abençoe você, Gabriel. Ele está aqui testemunhando, né? O pai dele morreu de Covid, né? Agora há pouco. Né? O sentimento para ele também. O pai dele que comprou o carro que eu vendi lá, me ajudou muito. Uma pessoa muito boa, mas cabe agora a Deus a julgar ele, se ele está ou não está no. Segue-se a juízo, né? Irmão Gabriel, Deus abençoe você, tá? Seu pai, de certa forma, nos ajudou, comprando o carro do nosso irmão André e supriu nossas necessidades aqui. Sim. Uma pergunta, nossa irmã está perguntando, evangelista, os mortos ressuscitarão, vão subir primeiro para depois voltar com Jesus? Não, a Bíblia diz assim que será... Paulo, ele fala que é num momento. Essa parte da ressurreição, ela está na terceira parte, irmã. Mas eu vou deixar para a irmã, como o próprio Jesus fala. Paulo fala assim, que nós não vamos preceder, quer dizer, nós não vamos antes dos que dormem, porque os mortos ressuscitarão primeiro, primeiro vão ressuscitar, e nós seremos transformados, e juntamente, então os dois, os mortos e os que ficaram vivos, juntamente encontraremos com ele nos ares, será um momento só, a ressurreição e a transformação daquele que estiver vivo. Então não é porque o morto vai ir, depois vai ir, não. Primeiro será ressuscitado, depois nós seremos transformados, então os anjos recolherão junto. Será o quê? Só um povo só. Serão o quê? Filhos de Deus. Os anjos vão recolher todos juntos e vão se encontrar com Jesus na nuvem e estaremos ali para sempre com ele. Amém. Nossa mãe Ingrid te pergunta, quando fala que os pés de Jesus é reluzente, também é só uma alusão? Porque na verdade Jesus tem um corpo de glória. Mas ele fala assim que é um corpo, é um pé como um latão que sai da fornalha. E como se tira um latão da fornalha? Ele é como brasa. Eu creio, pelo meu entendimento, como homem da Escritura, que eu tenho entendimento, esse pé como brasa é um pé puro, é um pé santo. É um pé, como diz, Paulo fala assim, calçai os pés com o evangelho da preparação da paz. Porque aonde Jesus andava, ele deixava um rastro de glória, um rastro de santidade, um rastro de verdade. Jesus nunca andou por caminhos tortuosos. Esse é o pé dele, é um pé glorioso. Não quer dizer que o pé dele seja vermelho como brasa. Pode ser também que seja. Mas eu vejo como uma tipologia, uma figura. Porque nós vamos ter um corpo igual dele. Paulo fala que nós temos o corpo igual dele. Será um corpo glorioso, um corpo espiritual, porque ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Nós seremos igual a ele. E a Bíblia diz que já agora, pelo Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. O que é a imagem? Nós por dentro. Mas a semelhança igual a ele será naquele dia, nesse grande dia aqui, ó, em que os mortos estarão e os vivos serão transformados à ressurreição. É um momento só. Irmã Miriam Sampaio, ela está perguntando,
Irmão André, por que prega que depois do arrebatamento Jesus Cristo vai buscar a igreja e os que ficarem, que não forem salvos, têm uma chance? Depois de serem salvos, por que depois Jesus vai vir de novo? Então, essa teologia, que é vamos dizer, uma palavra que as pessoas mentira, tiram, né? não tem na Bíblia. Se a irmã vê o estudo de ontem, o de hoje, você vai ver que não tem. Paulo fala, de forma alguma vão preceder os que dormem. E os que dormem, quantos que eles são ressuscitados? Para provar para a irmã, ia ser para outro vídeo. Quando que é a ressurreição? E Paulo fala que nós não vamos preceder os que dormem, não é? Nós não vai antes dos que dormem. Ninguém vai antes do que dorme. Paulo fala em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Deixa eu abrir aqui. Só para tirar a dúvida da irmã aqui. Ó, irmã, 1 Coríntios 15, do versículo 20, do 20 até o 22. 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 22. Pode ler? Pode ler. 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Está escrito assim, ó. Porque assim... Como é, irmão André? 15, do 20 ao 22. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém. Entendeu, irmã? Paulo fala que nós, os vivos, não vamos preceder os que dormem. O que é preceder? Já fala pré é antes, prézinho. Lembra do prézinho lá? Tem um jardim, o prézinho, primeiro. Então o pré é o que é lá embaixo. Nós não vamos antes dos que dormem. Então Paulo responde: quando que será a ressurreição dos mortos? Quando que esses mortos vão vir? Jesus fala que vai vir com ele, que é na sua vinda. Então Paulo fala assim aqui, ó. Cada um segundo a sua própria ordem. Cristo as primícias quer dizer primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, ele já está lá em cima. E ele fala assim: depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando que vão ressuscitar os de Cristo? Na sua vinda. E se os de Cristo ressuscitam na sua vinda, falou que nós vamos preceder os que dormem. Então, ninguém vai antes dos que dormem, que é na sua vinda que ele vai ressuscitar. Acabou, irmã. Não tem a pessoa ir antes e ser arrebatada antes. A única forma da pessoa ser arrebatada, ela é morrer e sua alma ir para o céu. A única forma de ele se encontrar com Jesus. Como Paulo fala, enquanto na carne estamos ausentes do Senhor. Por isso preferimos partir e estar com o Senhor, que é comparavelmente melhor. A única forma de nós se encontrar com Jesus hoje é o quê? Ou ele nos arrebatar em espírito aqui, ou nós morrer e se encontrar com ele. Verdade. Ou esperar a ressurreição, que é o último dia quando ele vem. Resumindo, né, irmã Miriam? Isso é mentira do diabo, né? Que quer prender as pessoas, muitos que estão no pecado, vai querer esperar a segunda chance. E não vai ter segunda chance nenhuma. Nós provamos também, quando as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 sensatas, que as prudentes entram, que as insensatas chegam e ainda conseguiram comprar o azeite. Mas o problema não foi que ela conseguiu comprar o azeite, o problema foi que a porta fechou e não se abriu mais. Tá? Essa é a melhor explicação que nós temos para dar para os irmãos. Para acabar com tudo, eu ia deixar aqui para o terceiro dia. Como vai ser um dia grande, esse terceiro dia vai ser muita coisa, vamos lá para Apocalipse capítulo 20, do versículo 4, do 4 até o 6. Pega aí, irmã. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Você vai entender. E vi o trono, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, e nem as suas mãos, e vieram e retiraram com Cristo Viveram. durante 1000 anos. Reinaram, né? Até o Até o 6. Então, mas os outros mortos não reviveram, até os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Veja, irmã. Como é que é o nome da irmã mesmo? Esqueci o nome da irmã. Miriam Sampaio. Irmã Miriam. Como eles estavam ensinando para a senhora, diz que a pessoa vai ser arrebatada antes, depois Jesus vai vir e vai levar o restante que ficou. Nós sabemos que Jesus vai vir somente depois da tribulação. É o que a palavra fala. E Paulo fala que nós, que estiver vivo aqui, quem estiver vivo, falou que não vai subir, não vai ser arrebatado antes dos que dormem. E a Bíblia também fala agora em Coríntios, nós lemos, que Jesus, na sua vinda, haverá ressurreição. Então, se a ressurreição é somente na vinda, ninguém vai subir antes da ressurreição, que é na sua vinda. Mas olha o que diz aqui. Ele fala assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a ressurreição é o quê? A ressurreição é a transformação e o arrebatamento. Essas três palavras, elas são juntas. Ressurreição, transformação e arrebatamento. Arrebatamento quer dizer, levado, elevado. É a hora que os anjos vão o quê? Nos levar ao encontro com Jesus. E isso não vai acontecer antes que os mortos ressuscitem, e os mortos só vão ressuscitar quando Jesus vier. Então, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então não existe duas ressurreições. Não existe um arrebatamento e depois outra ressurreição. Não existe. É uma coisa só. Esse evento, essas três palavras, acontecem num único momento, na vinda de Jesus. Não tem. E fala aqui, ó, que falou que ele viu os tronos e aquele que nele se assenta para julgar. Vi também a alma dos decapitados, por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, tantos quantos não adoraram a besta. Por que eles morreram? Eles deram o testemunho de Jesus, eles guardaram a palavra de Deus e foram decapitados pela besta, porque não adoraram a besta. Você vê, quem que vai pregar Jesus? Quem que está aqui pregando? Não é a igreja? Quem prega Jesus é a igreja. Não é anjo, não é ímpio. Então a igreja morreu decapitada pelo anticristo. É uma das palavras, um versículo que fala que a igreja vai passar pela tribulação e o anticristo vai matar. Ele falou que viu a alma dos decapitados debaixo do altar de Deus. Estavam lá. E eles o quê? Ressuscitaram. E foram que fizeram o quê? Parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é dos ímpios para o julgamento do grande dia, que é da condenação. Quem vai ressuscitar na segunda ressurreição é aqueles que vão ressuscitar para a condenação. Santo e salvo é o que tem parte na primeira. É essa aqui, quando Jesus voltar. Acabou. Ela falou, compreendeu. A irmã entendeu? Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Chegamos ao fim desse ensinamento, né? Eu quero agradecer a todos que participaram, também os irmãos que estão aqui conosco, né? Os obreiros, a igreja do Senhor, que se encontra aqui para a glória de Deus. Né? Nós queremos assim estar inteirado dos assuntos, né? Um ensinamento muito forte, né? A gente aprendeu. E essa terceira parte, vai ter a terceira parte, que nós vamos aprender muito. Né? Essa é a segunda parte. Nós vamos marcar a data, eu vou anunciar aí no canal, né? Para que nós possamos transmitir para os irmãos a verdade, a justiça, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Eu só acho interessante uma coisa, meus irmãos. Nós não queremos fama, nós não queremos sucesso, nós não queremos nada. Nós queremos pregar o evangelho na sinceridade. Eu vejo, nós alcançou hoje 32 pessoas, né? Você vai olhar lá, 31 pessoas, onde mais ou menos 4 ou 5 pessoas reconhecem nosso esforço e deixam um comentário lá, né?
a gente vê que é uma pobreza do lado dos irmãos, é tipo como se vocês, eu falo, vocês, a maioria dos que não tem essa consciência, de chegar lá e comentar, para que outra pessoa, que às vezes através de um comentário seu, ele interesse em querer assistir o vídeo, né? Muitas das vezes, antes de eu ver o vídeo recomendado para mim, que eu vou ver o comentário, às vezes eu me surpreendo. Um comentário, alguém fala, nossa, esse foi o melhor ensino. Não é para bajular, é para falar a verdade. Para mim, foi um dos melhores ensinos. Então, outra pessoa que vai lá também, essa pessoa, ela chega e ela acaba vendo ali aquele comentário e, por curiosidade, ela vai lá e começa a assistir aquele vídeo lá, o ensinamento. Se inscreve no canal, a família é alcançada. E através de quê? De você que fez a sua parte. Então, faz a sua parte. Evangeliza, ganha alma aí também conosco aí e vamos fazer crescer esse canal que não tem interesse em fins lucrativos, mas somente em pregar a verdade e a justiça, né, Varão? É verdade. Então, os irmãos, agradeço a cada um que ficou participando conosco aí. Não perca a terceira parte. A terceira parte será mais comprida um pouco, porque será muitas coisas que vai estar na terceira parte, já passou na primeira e passou na segunda. Mas será um enriquecimento muito grande de detalhes, coisas que vão de acontecer, que será detalhado na palavra de Deus, amém? Vai ser usado mais Apocalipse também, trazer um pouco mais de Apocalipse, o livro de Daniel, nós vamos usar um pouco também, será um vídeo um pouco mais longo, tá bom, meus irmãos? Então, os irmãos, aguardamos vocês, tá bom? Deus abençoe cada um que esteve aqui presente. Glória a Deus, nós vamos postar o dia e o horário para ficar bem organizado, nós vamos ver aqui combinar. Então é isso, meus irmãos, nós temos vários vídeos de libertação, cultos de ensinamento, mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma pobreza por parte dos escritos, né? Por parte dos escritos, o que é que acontece? Não, simplesmente, irmão, vai lá e faz seu comentário lá, deixa seu comentário lá, tá? Para que outras pessoas possam ser alcançadas, entendeu? Você não achou bom, bacana, um ensinamento desse, o irmão Daniel Lira está recomendando para a irmã Mira, assista a primeira parte. Vale muito a pena, para entender a segunda parte. Então, tudo isso é troca de entendimento, troca de sentimento, uma troca de reconhecimento diante do que nós estamos passando para vocês, tá? Que Deus possa abençoar vocês, tá? E que o Espírito Santo possa tomar vocês pelas mãos e que vocês tenham uma boa tarde na presença de Deus. E nós vamos anunciar a segunda parte, a terceira parte. Possivelmente eu posso anunciar na madrugada, no momento da oração. Vou deixar lá. Que nem eu deixei nessa madrugada, eu avisei o de hoje, tá? Então fica com Deus, Deus abençoe vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.